Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e Congregação Nova Campina do Duque de Caxias para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, estamos no quarto trimestre do ano 2024, o assunto do trimestre são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós vamos ministrar a lição número 5, a promessa da salvação. O texto nos diz: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo de número 24. A verdade prática nos diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Guarde esta palavra da verdade prática, é muito importante. Leitura bíblica em classe se encontra em João 3, do 14 ao 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A nossa introdução desta lição diz o seguinte: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Então, como diz a verdade prática, é a principal bênção, a principal promessa que Deus deu para aqueles que creem. É uma promessa universal, porque Deus quer salvar todas as pessoas, como está escrito bem claramente lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e tantos outros textos. Deus quer salvar a humanidade toda. Vai salvar toda a humanidade? Não. Nós vamos estudar aqui durante a lição que serão salvos aqueles que crerem e que permanecerem firmes até o fim, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor até o fim. Então, é um assunto muito importante. Eu acho até que nós poderemos ter mais de uma lição para estudar a grande profundidade esse assunto. A lição talvez seja pouco para nós falarmos desta tão grande obra de Deus que é a salvação, e como o autor diz aqui, enfatizando a leitura bíblica em classe, a carta do apóstolo São João, capítulo 3, o amor que Deus manifestou à humanidade. Não obstante o homem ter pecado, mas o Senhor manifestou o seu amor, projetando um plano de salvação na sua presciência, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, como diz a própria palavra, para trazer essa salvação, essa vida eterna, para que o homem pudesse voltar a ter a comunhão que Adão e Eva tiveram com Deus antes de pecar. Vamos aqui para a primeira subdivisão, a promessa da salvação. Então, está dividida em 3 subpontos. O primeiro subponto, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente
de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu próprio Filho para salvar aquele que crê. Esta preciosa promessa traz duas realidades. Primeira, a de que quem crê não será condenado, como diz o versículo 18 de João 3. E a segunda é a de que não crê já está condenado, como o próprio versículo 18 nos diz. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Só esse ponto aqui a gente falaria muito tempo. Mas vamos para o ponto inicial aqui, que está tendo a nossa leitura bíblica em classe, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele cita aqui Números 21, 4 a 9. O povo pecou, como no deserto muitas vezes aconteceram, e a punição foi de várias maneiras diferentes. Então Deus mandou serpentes ardentes, Deus permitiu. Na verdade, a minha interpretação é a seguinte: serpentes ardentes no deserto existiram uns 40 anos. Toda a caminhada de Israel havia serpentes ardentes no deserto. Apenas Deus os livrou que elas atacassem Israel. Deus os livrou o tempo todo. Mas, nesse momento do pecado, Deus usou aquela serpente para, então, punir o povo, e elas vieram, e as pessoas eram picadas e morriam. Aí Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor deu uma ordem para ele, que ele construísse uma serpente de metal, levantasse, colocasse sobre uma haste, levantasse ela, e todo que olhasse para aquela serpente de metal, quando fosse pecado e morreria por causa disso, essa pessoa então viveria. Por que essa colocação foi colocada por João, e outra tradição está usando logo no primeiro ponto aqui? Tem gente que olha assim, mas serpente, pastor, é sinônimo do diabo que tentou Adão e Eva, do pecado. Exatamente essa é a ideia da cruz. Nós vamos ver lá depois na justificação, regeneração, aquela coisa toda que nós vamos estudar depois, no ponto 2, que Jesus se fez pecado por nós. Essa é a simbologia dessa serpente ardente. Depois, lá no tempo dos reis, se não me engano, não me lembro se foi no tempo de Ezequias ou Josias, tiveram até que destruir aquela serpente porque Israel passou a idolatrar aquela serpente. Mas não foi esse o objetivo. Aquela serpente não foi levantada ali para ser adorada. Ela é apenas um símbolo de Cristo morrendo na cruz, como João diz aqui no capítulo 3 de São João, e ali morresse na cruz, Jesus morrendo na cruz, ele levaria os nossos pecados, morreria pelos nossos pecados e poderia nos dar vida. Essa é a ideia. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. Nós estamos condenados. Ele diz, João 3,18. E aí, olha só, é aqui que está também um texto importantíssimo de entender a doutrina da salvação em toda a lição. Quem crê já está salvo. Quem não crê está condenado. Pastor, isso é predestinação? Não, meu amado irmão, não é predestinação. Entenda bem. Quando você crê, eu já estou antecipando quase que a lição inteira. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela recebe a salvação do Senhor. Ela passa a ser salva quando era batizada nas águas? Ela passa a ser salva quando era batizada com o Espírito Santo? Ou era só salva só no último dia da sua vida? Não. Ela passa a ser uma salva. Nós temos que ter a certeza, a convicção da nossa salvação. A única diferença entre o calvinismo, a predestinação, a ideia predestinista e a ideia arminiana, a principal diferença é que nós, arminianos, cremos que o homem pode perder a salvação. Por isso, no terceiro ponto da lição, nós vamos estudar da perseverança, da continuação. Mateus capítulo 24, versículo 14, se não me engano, Jesus disse, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que continuar. Não só esse texto, vários outros textos não dizem isso. E quem não crê já está condenado. Predestinação, não. O Evangelho foi dado a toda criatura. Jesus morreu por todo mundo. Mas o Senhor deu livre-arbítrio para que o homem possa escolher, querer ou não. O Senhor bate a porta. Quem abrir a porta, o Senhor entra e faz morada nele.
mas se a pessoa não quer, então nós não cremos numa graça irresistível, como a ideia predestinista prega. Cremos numa graça preveniente, a qual o homem, pela a soberania de Deus, em que ele, por ser soberano, deu ao homem livre-arbítrio para escolher. Então, ele diz aqui, é um presente de Deus. Depois nós vamos estudar e claramente falar aqui que a salvação não é por obras, a salvação não é porque você faz, deixa de fazer, a salvação é toda obra do Senhor, é tudo dele, mas já temos que entender como pode querer ou rejeitar a salvação. Ele diz um ponto aqui que eu gosto muito. Dessa forma, o amor de Deus é revelado na Escritura de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar seu Filho para salvar aquele que nele crê. Eu sempre prego, sempre preguei, isso não é hoje, nem ontem, é muitos anos, eu digo na igreja, muitas vezes quando eu falo sobre João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira, o tamanho, a dimensão do amor de Deus, ao trazer a salvação, ao próprio Deus vir a esse mundo morrer na cruz do Calvário por nós não vamos conseguir entender aqui, aqui nós somos finitos por causa do pecado, por causa da circunstância desse mundo. Nós só vamos entender esse amor quando chegarmos lá no céu, entendemos que nós vamos passar a eternidade com Deus, e se nós não houvéssemos aceitado a Cristo, permanecido firme na presença dele, nós iríamos passar a eternidade longe de Deus. Então ele demonstrou um amor tão grande que nos alcançou pela sua graça e misericórdia. Como eu disse, só esse ponto aqui daria para a gente falar bastante tempo, mas temos que transmitir aos irmãos cada parte da lição, que são importantes, e vamos para a segunda subdivisão do ponto 1. A obra da salvação. Nós vimos uma maravilhosa salvação, e agora vamos ver a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento, de perigo, de ameaça. É isso mesmo, pastor. Saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Então, existem várias vezes que essa palavra soteria é usada. Vamos ver aqui apenas um dos significados. Logicamente, aqui é fechar um conceito. Vamos aqui em Lucas, vamos ver apenas Lucas 1, 69 e 71. 69 e 71. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E o 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem. Então, nesse sentido de Lucas, fala de livramento do perigo. Lá em Atos 27 vai falar de saúde, livramento da prisão em Filipenses, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão no poder do pecado e da condenação eterna. É isso mesmo, pastor? Vamos ler mais uma vez o texto. Eu sempre digo para os irmãos, nós estamos aqui, se todos eles são estudo bíblico, eles da salvação, é importantíssimo entender. 4:2 de Atos diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E depois ele continua em Romanos 6:4-11. Então, meu amado irmão, a obra da salvação. Então vamos falar algumas coisas, um pouco maior do que até o autor pode exprimir, tem pouco tempo aqui, pouco espaço para, melhor dizendo, para escrever. A salvação é algo que vem de Deus, completamente de Deus, foi um plano de Deus, a autoria de Deus, a ação de Deus. Quem planejou a salvação? A Trindade, o Pai planejou, o Filho veio executando, vindo a essa terra, nascendo como homem, vivendo nessa terra, sofrendo todo tipo de tentação e não pecando, fazendo os milagres, proclamando o Evangelho, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. E qual é a obra do Espírito Santo? Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é a obra da Trindade aqui na salvação. O que acontece? Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Então, como que o homem vai ser salvo? O Espírito Santo vem e trabalha na vida do homem para que ele entenda que este homem é pecador,
o pecado de Adão e Eva passaram para ele, ele tem um pecado, além dos seus próprios pecados. O pecado original, ele já nasce em pecado, como Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Se morrer na época da inocência, né, até uma certa idade, isso varia a interpretação, como Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, pelos estágios ao reino do céu. Morreu na inocência, vai para o céu. A partir do momento que há uma consciência do pecado, e o pecado já não é cometido numa inocência, mas o pecado é cometido por livre e espontânea vontade do homem, então o homem agora tem que assumir os seus pecados, aquilo que ele cometeu, e aí ele tem que entender, e o Espírito Santo faz esta obra, e esta obra é feita através de como? Como é que o Espírito Santo age? Precisa que o Evangelho seja pregado. Então temos que pregar o Evangelho. A igreja está aqui para anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará. Ele quer transformar as vidas. Temos que falar em arrependimento. A primeira pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, falava de arrependimento, mudança de vida, metanoia, como vamos ver aqui na lição. Então veja bem, meu amado irmão, aí a pessoa é convencida pelo Espírito Santo. Ela é convencida pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ela entende que a única maneira dela ser salva é aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E aceitando este sacrifício, ela agora passa a ser uma salva. Eu falei no ponto anterior, mas não dei uma ênfase maior, eu vou falar agora. Pastor, mais uma vez, é predestinação? Não. Vamos ver a perseverança. Tem que continuar. Você não ganha a salvação de manhã e perde a salvação de tarde. Isso seria uma heresia. Infelizmente, algumas pessoas do arminianismo pensam algo parecido com isso. Está errado. No arminianismo da linha wesleyana, a qual defendemos e pregamos, não temos essa ideia. Você só perderá a sua salvação se você apostatar da fé. E isto existe uma possibilidade disso acontecer. Porque se não houvesse, a Bíblia não falaria desta possibilidade. Se a Bíblia fala em apostasia, o Senhor não perderia tempo de inspirar os homens sagrados para falar em apostasia. Nós vamos ver que algumas pessoas no Antigo Testamento e algumas no Novo abandonaram a sua fé. Demas abandonou Paulo porque amou mais o mundo. Não sabemos que no final ele possa ter voltado, mas em algum momento ele apostatou da fé. E vemos outros também que conheceram a palavra e que depois... Chega a dar um texto, se não me engano, em Pedro, diz que aquele que abandona é como uma porca lavada que voltou ao espojador da lama, é como o cão que come o seu próprio vômito. Então, temos que ter todo o cuidado para não apostatarmos da fé. Aquele que apostatou da fé pode voltar? Pode. Existe a possibilidade dele voltar? Existe. Existe apesar da pessoa ser salva, apostatar da fé e voltar. Quando que a gente perde a salvação? A gente perde a salvação no dia da nossa morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, se nós estivermos fora da presença do Senhor. Tivemos apostatado da nossa fé, descremos das coisas de Deus e morremos nessa situação, ou Jesus volta para arrebatar a sua igreja e estamos nessa situação. Se você está firme no Senhor, você é um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro, e assim o continuará sendo, se permanecer, como vamos estudar, já disse 2 vezes, vou falar a 3ª vez, no ponto 3 da lição. Agora vamos ver o Salvador. Existe uma promessa da salvação, vimos a maravilhosa salvação, a obra da salvação e o Salvador. A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador e consolador. Eu vou ler até um texto aqui, vou ler 5,31, já que minha Bíblia já estava aberta em Atos, fica mais fácil. Deus, com a sua destra, elevou ao príncipe Salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E assim vai, como está citado aqui em vários textos de João, Lucas ou 2 Pedro. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então, praticamente já falamos isso aqui, é quase uma repetição, mas temos que colocar bem isso na nossa mente, como na lição passada dizia, se não me engano, no ponto 3.2, um mediador. Só um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo disse
em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O homem se afastou de Deus com o pecado de Adão e Eva. O homem foi expulso do paraíso para não comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. E exatamente para ter essa possibilidade da salvação. O que aconteceu com os anjos que pecaram e seguiram a Satanás? Eles estão condenados eternamente. Porque o anjo, ele não vai morrer. Então ele vai viver eternamente. Quando chegar lá no lago de fogo e enxofre, estará o diabo, o anticristo, o falso profeta, demônios, anjos caídos, enfim, todo, e mais todos aqueles que recusaram o Senhor. Então, o Senhor deu uma possibilidade ao homem, lá no Éden, não deixando que ele comesse da árvore do bem e do mal, aliás, da árvore da vida, para que não morresse em pecado. Providenciou a salvação, como já dissemos na introdução, no ponto 1, no ponto 2. E a salvação não tem outra maneira de salvar. Como é que você é salvo? Você é salvo porque você tem uma carteirinha de membro de uma denominação, teu nome está escrito no hall de membros dessa denominação? Não, você não é salvo por causa disso. Você é salvo porque você recebeu um dom espiritual, foi batizado com o Espírito Santo? Não, isso é importante, ser batizado com o Espírito Santo, buscar, receber dons espirituais, utilizá-lo para a glória de Deus, mas isso não dá a salvação. O que é o penhor da nossa salvação? É o Espírito Santo, que está em todo crente que aceitou a Cristo. Os discípulos estavam reunidos, Jesus entrou lá no meio deles, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. E depois, mais adiante, cerca de 50 dias depois, mais ou menos, eles receberam um batismo com o Espírito Santo. 40, 50 dias depois, receberam o batismo com o Espírito Santo e falaram novas línguas. Então, todo crente que aceita Cristo recebe o Espírito Santo. E se o Espírito Santo permanece em nós, esse é o penhor da nossa salvação. Quando Cristo voltar, ele vai olhar para nós e vai ver se temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a Cristo e continua nos guiando a entender, a compreender, a entender toda a obra que Cristo quer fazer na nossa vida. Então, só há um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Como lemos aqui em Atos 5,31, não há outro nome para que possamos ser salvos, só Jesus. Então, não tem pastor Hélio não salva ninguém, denominação metodista pentecostal não salva ninguém, ou nenhuma outra denominação, religião não salva ninguém, nenhuma religião, nem a religião protestante salva ninguém. Quem salva é Cristo. Como somos de Cristo, pertencemos a uma religião, no caso o protestantismo, e temos uma denominação a qual participamos. Nós aqui, metodista pentecostal, mas há outras tantas contra-denominações sérias que estão pregando a palavra de Deus. O que vai nos salvar é ter aceitado a Cristo e permanecer, como ele diz aqui no final do ponto, que eu já disse, vamos estudar mais profundamente lá no final, ele diz, quem se arrepende, crê, permanece em Jesus Cristo, jamais perecerá eternamente. Tem que ser as três coisas. Se arrepender. Não adianta eu dizer que eu creio em Jesus é meu Salvador. Você se arrependeu dos seus pecados? Arrependeu daquilo que você fez errado? Não, não arrependi. Então não dá para ser salvo assim. Dá para se arrepender, me arrependi dos meus pecados, mas não quero crer que Jesus é o Salvador. Também não dá. E não dá para arrepender e crer e não permanecer. Então tem que se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o Salvador, que Ele pode perdoar os seus pecados e permanecer na vontade do Senhor, porque como a gente sempre falamos e repetimos aqui, você não será salvo porque você não fuma, não bebe, não joga, enfim, aquelas coisas que a gente não faz. Ou porque você faz, você não vai ser salvo porque você dá dízimo, você dá oferta, você vai na igreja, você ajuda os pobres, você canta louvor, você toca um instrumento, enfim. Não, você não será salvo por causa disso. Você será salvo pela graça, misericórdia, amor de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário e você aceitou Ele como Salvador. Agora, você fará tudo isso, deixará de fazer algumas coisas e fará outras, porque você é um salvo, remido, lavado no sangue Cordeiro e quer agradar ao seu Senhor. Vamos agora para o ponto 2 desta lição. Qual é o ponto 2? A natureza da promessa de salvação. Então tem aqui um pequeno preâmbulo no ponto que diz, podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Olha, irmão, esse ponto aqui, quase que eu vou dizer para você que seria necessário uma lição inteira sobre justificação, outra lição inteira sobre regeneração e outra lição inteira sobre santificação. Não dá, não foi colocado assim, pode ser que algum trimestre lá na frente, algum momento,
a CPAD faça um estudo assim e a gente possa estudar mais especificamente. Mas aqui temos que falar rapidamente nas subdivisões. Então, quais são a natureza da salvação? Quais são alguns aspectos salvíficos? Não são só esses, nós estamos estudando 3, mas existem outros aspectos, conversão, enfim, existem muitas coisas aqui juntamente com essa. Então, o primeiro é a justificação. Esse é muito importante, eu gosto muito desse assunto. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, somos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler, só tem um versículo nesse ponto, é interessante, um ponto tão importante, mas só temos um versículo bastante conhecido. Vira e mexe a gente está pregando nesse versículo aqui, não só do 1, né, até o 11, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o seguinte, já falamos, vamos repetir, a gente vai ter que repetir alguns pontos. Eu sou pecador, sou pecador. Vamos colocar assim para que talvez você consiga entender. Alguém comete um crime, então ele está com o peso daquele crime nas suas costas. Ele cometeu aquele crime, ele fez alguma coisa errada. Ele não tem como resolver aquele problema por si próprio. Mas digamos que aqui eu estou fazendo tudo meio hipoteticamente, para que você possa entender bem, alguém resolva, alguém que não tem nada a ver com aquele crime, que não cometeu aquele crime, resolve por amor, tomar o seu lugar e pagar a pena por esse crime. E por esta pessoa ter feito isso, aquela pessoa que cometeu o crime é declarada, então, inocente. O peso daquele crime, as consequências daquele crime não serão mais imputadas a ela. Isso é justificação, se é que você conseguiu entender. Eu era pecador, estava condenado à morte eterna, não tinha como solucionar meu problema, então alguém, por amor, livre e espontânea vontade, veio a esta terra, morreu numa cruz e assumiu o meu pecado. Mas como ele assumiu o meu pecado? Ele assumiu o meu pecado quando eu entendi que eu era pecador e aceitei que ele pudesse assumir o meu pecado. Que ele levasse o meu pecado. E agora fui declarado justo. Não é a minha justiça. Justificação não é porque eu faço... você é justificado porque... Volto a falar o que eu falei no ponto anterior. Porque eu não bebo, não fumo, não jogo, não faço... Nós vamos cair em algum pecado. Se você não pecar em nada disso, você pode pecar por pensamento. Você pode pecar numa palavra que você falou, não deveria falar. Então, todos temos pecados. E se você transgrediu um pedacinho da lei, você já está culpado nela toda. Então, veja bem, meu amado irmão, não é a nossa justiça, não é a minha justiça, não é a sua justiça. É a justiça de Deus. Então, você agora foi declarado inocente. Como diz aqui, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Não é mais condenado, é salvo. Como eu disse no ponto anterior, não existe essa questão. Você é salvo agora quando eu vai batizar, ou quando for batizado com o Espírito Santo, ou isso aqui. Não. Você é salvo no momento que você crê em Jesus Cristo e aí você é justificado. É a justiça de Deus na tua vida. Agora vamos para o segundo ponto, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo. João 3, do 1 ao 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. João 16, 7 a 11. Vamos ler aqui João 16, 7 a 11? Vamos ver o que diz aqui
esse texto, porque aqui é importante. Aqui na regeneração ele colocou mais textos, né? E é interessante a gente ver. Então, João 16. Todavia digo-vos em verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, é o que diz aqui João, capítulo de número 6, do 7 ao 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Ali cita Romanos 18, 8, 6, 17, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Então, regenerar é nascer de novo, que Jesus disse para Nicodemos no texto anterior do que lemos. Nós começamos lá, quando eu digo lemos, é a nossa leitura bíblica em classe. Começamos no 14 aqui de São João, mas antes Jesus fala a Nicodemos, disse: é necessário nascer de novo. Tem que voltar ao ventre da mãe? Não, nascer da água do Espírito. Então, quando alguém aceita Jesus, e essas coisas aqui, meu pastor, são justificação, regeneração, santificação? Não, são quase automáticas, uma em cima da outra. Não é que tem que a primeira acontecer uma para depois acontecer a outra. Então você se torna uma nova criatura. Lógico que essas coisas o Espírito Santo vai moldando a sua vida. Aquele que se converte, muitas vezes no início da sua caminhada tem dificuldade, porque vê umas tentações, ele está acostumado a fazer coisas erradas. Depois nós vamos ver a santificação aqui, que tem dois aspectos importantes. Mas aí Deus agora muda, ele diz aqui, a perspectiva de vida é diferente. Passa por essa transformação interior, o coração sofre mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o Espírito de Deus. Agora, isso aqui também tem uma coisa importante também, é lógico que é uma obra que o Senhor já começa a fazer na vida dele, e depois o Espírito Santo continua fazendo, principalmente também que o crente precisa ter um discipulado, aprender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração, e Deus vai mudando a nossa vida, Deus vai transformando, Deus vai fazendo uma obra que só Ele pode fazer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que diz a palavra. Então, precisamos ter essa nova vida. Por isso, meu amado irmão, é muito estranho pessoas dizerem que agora são salvas, remidas, lavadas no sangue do Cordeiro, e continuaram com a mesma prática que tinham no mundo. Não. Quando você aceita Cristo, você muda. E você não muda porque você quer mudar ou porque alguém disse para você que você tem que mudar. Você muda porque o Espírito Santo entra na tua vida e te dá novos valores, novos pensamentos, transforma o teu coração. Então não adianta eu aceitar Jesus e ser uma pessoa que vive lá, um mulherengo no mundo. Vamos dar um exemplo assim, né? Que trai a esposa, que faz, acontece. Agora aceitou Jesus, está na igreja, mudou a vida. Mas continua mulherengo, continua traindo a esposa. Não, isso não há lógica nenhuma. Alguém que tem um vício de roubar, de se dar bem em cima da vida dos outros. Agora ele entra na igreja, aceitou Jesus, está na igreja, mas continua fazendo as falcatruas, continua querendo se dar bem. Não, isso não coaduna. Como eu citei aqui, né, nem cheguei ali na Bíblia, 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E quem faz essa obra é o Espírito Santo nas nossas vidas. E vamos para o terceiro aspecto, não menos importante, também para estudarmos, é a santificação. Isso aqui é importante entender, porque na ideia arminiana e na ideia calvinista há uma diferença grande nessa acentuação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário, de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Vamos ter um corpo igual de Jesus, pastor? Tem certeza disso? A Bíblia diz isso mesmo? Vamos lá, 3:21.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também sobre si todas as coisas. É outro texto que é citado aqui também na lição. Eu gosto muito, 1 João 3,2, pedimos agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João é completa. Então, qual a diferença entre o arminianismo e o calvinismo nessa parte? A ideia calvinista é uma santificação instantânea. Acabou. Está santificado. A ideia arminiana é esta. A primeira é a posicional. Ou seja, quando você é justificado, você é generado. Logicamente, o Espírito fez uma obra na sua vida e você é santificado. Mas a santificação é progressiva. Pastor, tem certeza disso que eu estou falando? Bom, alguns textos que a gente pode ver na Bíblia. Vamos lá. Eu gosto muito daqui, deixa eu só abrir para você. Deixa eu ver, já estou achando aqui. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz. Então, ou seja, você procura ter paz sempre com as pessoas, ter uma comunhão com as pessoas. E seguir a santificação. Santifique-se sempre. E a Bíblia fala muitas vezes isso. Jesus escreveu um capítulo 17, São João, né, ou melhor, João escreveu falando de Jesus, a oração dominical, e Jesus falou da santificação toda hora ali. Deixa eu ver aqui, eu não marquei aqui o texto para ler, né? Mas o Senhor fala de santificação muitas vezes aqui, nesse texto, fala para... aqui, ó. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, e 19, por ele me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, existe a santificação na linha arminiana, teologicamente, chamamos de santificação progressiva. E como é que ela se dá? Se dá por um relacionamento com Deus. Se dá por uma intimidade com Deus. O que eu falei no ponto anterior, um pouco da regeneração mais para frente, que seria aquela coisa posicional no momento, mas que o crente vai mudando a sua vida através de conhecer a palavra, através de ser discipulado, através de ter uma vida de oração. E a minha grande preocupação com a igreja de hoje é o seguinte: poucas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia. Se você um dia ver esse vídeo, meu amado irmão, não sei quando você verá, está no YouTube, pode ficar por muito tempo aí, talvez daqui a 15 anos, não sei se o YouTube vai estar lá, né? Outras redes sociais existindo, depois sumiram, ou o YouTube pode tirar algum vídeo lá, mas sei lá, daqui a 10 anos alguém vê esse vídeo, pense bem uma coisa, meu querido, em todo tempo é necessário que a gente leia a Bíblia. Pastor, isso está aqui escrito na Bíblia? Tem vários textos, mas eu vou dizer para você que diz da felicidade da pessoa que faz assim. Eu vou ler o versículo 1, 2 do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores, antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, tem que acordar na Bíblia, dormir na Bíblia, passar o dia todo na Bíblia? Não, meu irmão, você não vai fazer isso, até porque você tem que trabalhar, estudar, comer, ter a sua atividade cotidiana, mas que não pode faltar a leitura bíblica diária, a meditação na palavra. E a segunda coisa é a oração. Jesus viveu oração, meu irmão. Jesus orou, nós temos nação musical, Jesus precisava orar ao Pai, ele era Deus, estava aqui na terra também, 100% homem, 100% Deus, mas ele orava até para dar exemplo para nós. Ele sempre falou de oração, vida de oração. E oração não é quando você vai na igreja, dependendo da sua denominação. Na minha igreja, na sede, na congregação em Santa Marta, temos uma terça-feira de oração, e na congregação Nova Campina, e em Santa Marta, sexta-feira. Algumas igrejas têm consagrações
Não é só nesse momento, meu amado irmão. Naquele momento também é importante você estar na igreja, orar junto com os irmãos, na consagração, vigília, sei lá, um trabalho de oração. Ok, vá e participe, louvado seja Deus, mas você tem que ter a tua vida. Feche a porta do teu quarto, em secreto, fala com o teu pai em secreto, que ele vai te ouvir. Isso é importante para a nossa santificação. Vamos para o ponto 3. Eu disse que a lição demandaria um tempo, talvez eu costumo colocar o meu vídeo aqui no YouTube com 50 minutos de estudo, mas hoje talvez até eu passe um pouco pela demanda do estudo, importantíssimo, né, sobre esta promessa que é a maior promessa de Deus. Então, promessa e perseverança na salvação. Agora vamos ver a perseverança que eu estou dizendo desde o ponto 1 lá que a gente estudar no ponto 3. A base da promessa da salvação é Cristo. Primeira subdivisão. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está em Efésios 1:4. Deus escolheu um povo aí entre os pecadores, pastor? Vamos lá. Eu gosto sempre de ler os textos, eu falo para os irmãos, porque isso aqui é um estudo bíblico. Ah, pastor, isso aqui é a opinião do autor da lição, da CPAD, da Assembleia de Deus, que quem é a dona da, vamos dizer assim, da CPAD. Não. É bíblico, está aqui os textos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Daqui a pouco eu vou falar sobre a eleição também. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus, Efésios 1:9-10, como está aqui também, né, o texto que acabamos de ler, e assim fazemos parte do corpo de Cristo. Isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. E aí o versículo 7 que eu vou ler para você. Em que temos redenção pelo seu sangue, emissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a base da salvação é Cristo. Não tire Cristo. Cristo é o fundamento. Quando Jesus contou aquela história de construir a casa sobre a areia e construir sobre a rocha, alguém construiu sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. Aquele construiu sobre a areia, veio os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, trovoada, tsunami, caiu. E sobre a rocha, veio a mesma coisa, igualzinho, mas ela persistiu, porque ela estava firmada em Cristo. Quando Jesus revelou a igreja, falou a primeira vez sobre a igreja, quando falou para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então ali, a igreja católica diz que o Pedro é Papa, mas não é isso que a Bíblia diz, porque ali você vai ver a palavra grega, quando ele falou Pedro, porque o nome dele não era Pedro, era Simão, o Senhor colocou o nome dele de Pedro, mas a palavra grega é fragmento de rocha. Mas quando fala sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus está falando dele, a pedra fundamental, angular, como está escrito também profecia no Antigo Testamento. Jesus a igreja está fundamentada em Cristo. Ela não está fundamentada em pensamento humano, e a nossa salvação também não está fundamentada em religião, como eu já falei, nada disso. Ela está fundamentada em Cristo Jesus. Então, esse primeiro ponto que ele fala, promessa e perseverança na salvação, ele quer dizer sobre esta base e a obra que ele fez na cruz do Calvário, em que ele morreu por nós para nos trazer a salvação. Quem vai ser salvo? Deus escolheu um povo. Até eu falei que ia falar sobre eleição. Aqui o texto fala sobre eleição. Pastor, a igreja metodista pentecostal, os arminianos, creem em predestinação? Creemos em predestinação, porque a Bíblia fala em predestinação. Como é que eu não vou crer se a Bíblia fala? Mas não a predestinação fatalista de pessoas marcadas antes da fundação do mundo para ser salvas e outras para ir para o inferno. A igreja está predestinada. Então, aquele que aceitar a Cristo, fizer parte da igreja, e a igreja não é denominação, a igreja é a igreja de Cristo, a igreja invisível, que será tirada dessa terra, de todas as denominações que existem, da maioria delas, enfim, aqueles que estiverem firmes com o Senhor no dia da volta de Cristo e subirão com Cristo nos ares. Então, a igreja está predestinada. Aceitou a Cristo, agora faz parte da igreja, permaneceu até o fim, como vamos ver aqui nos outros 2 pontos, é salvo, está predestinado para ir para o céu. Não entrou para a igreja, não quis aceitar Jesus Cristo, escolheu não ir, então vai para o inferno, porque o homem não quis aceitar a Cristo. Agora vamos para a apostasia individual. Já falamos de apostasia lá atrás, vamos agora falar especificamente nesse ponto. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação.
A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E ele usa o texto de João 3. Poxa, pastor, João 3, eu vou até ler aqui na Bíblia, 18 a 20, diz isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, está vendo aqui? Crê e não crê. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, amor às trevas mais que a luz. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprováveis. E também mostra que os que receberam e experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper este relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Isso é apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. Isso é uma colocação do autor, ele mesmo vai dizer aqui, a isso denominamos apostasia. Tanto faz doutrinária ou moral, é apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Há registros bíblicos que falam de apostasia. Vamos lá. Porque alguém vai dizer que não, é impossível. A pessoa está marcada, não tem como apostatar. Vou começar aqui com Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ano dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Porque por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. Porque Paulo ia falar a alguém que permanecesse na fé, se não há possibilidade de largar a fé. Se está marcado, não vai, está salvo. Não tem como largar a fé. Ele também não falaria, pastor, mas o predestinado vai dizer, não, mas alguns vão, os que largaram porque não estavam predestinados. Então, para que Paulo vai dizer para alguém que não está predestinado para permanecer na fé? Então, esse ensino de Paulo seria contrário até à ideia. Mas vamos ficar, como o texto é tão importante, vamos ficar aqui só nesse texto não. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá. Do 10 ao 12. Perdão, meus amados irmãos. Diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Eu até li a partir do 10 ou 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, sendo já feito por confissão diante de muitas testemunhas. Então aqui ele fala duas coisas. Muitos têm se desviado. Como é que Paulo ia dizer para Timóteo que alguém tinha desviado se não existe a possibilidade de se desviar? E segundo, ele fala para ele, toma posse da vida eterna. E aqui essa posse não é que eu tomo posse porque eu quero. É aquilo que Deus me preparou para mim. Então eu entendo que Deus preparou para mim, aquilo é para mim. E a única maneira de eu receber aquilo é aceitar a Cristo e permanecer fiel até o final. Porque Paulo, quando termina a sua carreira, diz, combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele tinha certeza da sua salvação, como nós também temos que ter hoje. E depois ele cita Hebreus 2, 1 a 3, sobre essa possibilidade de apostasia. A possibilidade de apostasia é real, a Bíblia fala disto. Não foi os pentecostais, os arminianos, sei lá quem, que inventou a apostasia. É a Bíblia que fala. A Bíblia ensina isto. Então nós temos que pregar aquilo que a Bíblia ensina. Tem que perseverar na fé, na salvação, na crença, porque senão pode perder a salvação. Ele diz que tem apostasia doutrinária, quando abandona aquilo que está escrito na Bíblia e vai atrás de outras ideias, e a apostasia moral, quando deixa de fazer a vontade de Deus, vai fazer pecar, fazer coisas que não agradam a Deus. Hoje tem gente dizendo que não importa o que você faça, você será salvo. Se você for marcado, você será salvo. Você pode estar fazendo tudo que a Bíblia diz para você não fazer e deixando de fazer tudo que a Bíblia diz para você fazer, e você morre nessa situação, e mesmo assim você vai para o céu porque você era marcado. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Então, pegam textos, forçam uma interpretação e falam dessa maneira. Não.
pode se apostatar da fé e se apostata exatamente quando deixa de seguir ao Senhor Jesus, fazer a sua vontade, cumprir o seu querer. E pode ser que alguém esteja apostatado, ainda membro da igreja. Não estou falando de desviar, o sujeito que abandonou a igreja, foi embora para o mundo, está fazendo um monte de coisa errada. Às vezes, essa apostasia está dentro da própria igreja, está lá membrado, está lá pregando, cantando, fazendo coisas para Deus, mas está apostatado da fé verdadeira em Cristo, já não está seguindo a Jesus, como a Bíblia nos fala. Vamos para o último ponto, né? Eu já passei até, né, do tempo normal que eu dou aula, mas é importante a lição de hoje. Promessa é a segurança da salvação. Promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar da morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. O último texto que nós vamos ler aqui nesta lição, 1 João, capítulo 5, versículo 13. A primeira carta, nós estamos em João, né? O João é o texto da lição bíblica, né? Em classe. Agora vamos ler o 13, que a Bíblia aqui é nova, ela demora um pouco a abrir. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para creais no nome do Filho de Deus. E aí ele diz de quem está permanecendo, porque diz no anterior, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então, é necessário crer no Senhor Jesus. Promessa e segurança da salvação. Nós temos que ter a certeza da salvação. Há pessoas, erradamente, acham que não, que nunca posso dizer que eu sou salvo, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não, meu amado irmão. Nós somos arminianos, cremos que podemos perder a salvação, mas permanecemos fiéis e estamos salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, e assim continuaremos se permanecermos fiéis até o fim. Vamos à nossa conclusão e encerramento desta lição. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Então, é necessário crer. Quem convence é o Espírito Santo, mas você pode resistir ao Espírito Santo de Deus. Essa é a grande discussão entre arminianismo e calvinismo. Graça irresistível ou graça preveniente. Já estudamos os dois lados e cremos que esta parte arminiana, e principalmente do pensamento hegeliano, é a mais correta. O homem pode sim resistir ao Espírito Santo e não querer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. E por isso acontecer, não é que ele era um predestinado para o inferno. Deus quer salvar toda criatura. Como já falamos na semana passada, vamos falar nessa, 1 Timóteo 2,4, quando Paulo fala ali, pelo menos orar por todas as pessoas, e ele diz lá, eu vou até ler, eu falei que era o último texto, mas vou ler aqui. Vamos lá. E estamos encerrando o estudo aqui, né? 1 Timóteo, eu leio muito esse texto aqui em trabalho de oração. Eu vou ler o 3 e o 4. Porque é bom e agradável diante de Deus, nosso bom que orar por todas as pessoas, porque diz aqui, por todos que estão eminentes, e depois no primeiro versículo ele manda orar por todos os homens, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como Paulo ia dizer que quer que todos os homens se salvem, se isso é impossível, já que alguns já estão marcados para ir para o céu e hoje estão marcados para ir para o inferno? Paulo estaria sendo alguém que estaria falando uma coisa impossível de acontecer? Não, é porque ele sabia que a possibilidade que todos sejam salvos. Outra coisa, eu falei que a lição é muito importante. Pastor, se Deus preparar a salvação para todo mundo e nem todo mundo ser salvo, isso é uma fraqueza de Deus. Deus não tem poder para salvar. Deus tem poder para salvar todo mundo. Ele é tão soberano que ele criou o homem com livre-arbítrio. Adão e Eva puderam escolher comer ou não da fruta. Alguém da linha calvinista diz que o livre-arbítrio acabou quando o homem
Pecou. Pecou, acabou o livre-arbítrio. É a terceira vez que eu vou falar que é o último versículo que eu vou ler, mas os irmãos me perdoem. Eu vou ler mais um versículo para você, que está aqui em Gênesis 4. Deus falando a Caim antes dele matar Abel, porque Deus conhece o que está dentro do nosso coração. E o versículo 6 diz: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se tu não fizeres bem o pecado, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Se ele não tem condição de escolher entre o bem e o mal, porque agora não tem mais livre-arbítrio, ele perdeu, então mal vem, comete o mal. Como assim? Não dá para entender, meu amado irmão. O Senhor diz para ele, pecado já da porta, cabe a ti dominá-lo. Na minha tradução aqui, dominará, mas cabe a ti dominá-lo. Então, resumo da lição: salvação é de Deus, completamente de Deus, inteiramente de Deus, é o projeto dele, quem faz a obra é ele, eu não tenho mérito nenhum na minha salvação, a salvação é toda dele. Mas, contudo, porém, entretanto, temos que entender que Deus deu livre-arbítrio ao homem e eu posso não querer ser salvo. E ainda que eu seja salvo, ainda que eu esteja na igreja, estando na igreja, fazendo a vontade do Senhor, dentro do meu coração o Espírito Santo testificando, porque a Bíblia diz na Romanos que o Espírito Santo testifica, o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Ainda assim, há a possibilidade de eu apostatar da fé. E se eu, apostatando da fé, não voltar, eu perco a minha salvação e vou para o inferno. Então, muito cuidado. Isso é uma lição até para alerta para nós cristãos, para permanecermos fiéis na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma lição, a promessa de cura divina. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.